A paz do Senhor, meus amados irmãos. É com alegria que nós estamos aqui mais um momento com Deus, para nós aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, mais um pouquinho daquilo que Deus tem para falar conosco nesse dia de hoje. E a palavra de hoje é Ruth, capítulo 1 e verso de número 22. Olha o que diz a palavra. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém. Meu amado, eu estou aqui hoje para falar com você de uma palavra. Deus prepara o nosso tempo de retorno e de chegada. A palavra do Senhor aqui, ela vai nos ensinar. O contexto dessa história, muita gente já sabe. Mas eu quero dar uma pincelada para você entender o que Deus revelou esse versículo ao meu coração. Noemi, ela foi uma mulher que apoiou o seu esposo numa ida de Belém para Moabe. Num tempo em que a escassez chegou em Belém, ele resolveu ir para Moabe. Moabe era um lugar onde a maldição havia gerado, onde Deus havia falado de Moabe, mas naquele momento o seu esposo sentiu no coração em levar sua família para Moabe. E acompanharam a sua esposa, acompanharam os seus 2 filhos e lá se foram. Só que quando eles chegaram lá, não foi como eles esperavam. Tinha comida. O que faltava em Belém, que se chama Casa do Pão, estava com abundância em Moabe. Porém, ali teve os seus contratempos. Eles entrou numa história que não foi muito boa. Eles entrou numa área que não foi muito boa. Trouxe um peso para esta família. E este peso que trouxe para esta família fez com que eles vivessem uma época da sua história. Eles vivessem uma época em que trouxe algumas marcas na sua vida. Correr de Belém e ir para Moabe resolveu o problema do pão. Esse problema era um problema passageiro, era uma crise que Belém estava atravessando. Mas diante da crise, eles pegaram uma válvula de escape. E nessa válvula de escape, eles foram para um lugar onde Deus não havia abençoado para uma estadia, nem temporária e nem para sempre. O esposo Elimeleque de Noemi, ele estabilizou ali, ele foi um chefe com a providência financeira, provedor da casa. Porém, trouxe outros problemas. Os seus filhos não gozavam de muita saúde. Seus filhos não eram grandes coisas, Malom e Quilion. Até os seus nomes traziam peso sobre a vida deles. Eram doentes, definhando o significado do nome deles. E eles ainda vão para Moabe, que significa a terra da maldição. Um peso atraiu outro peso. E naquele momento, o que acontece com essa família? Eles casam com mulheres moabitas. Os filhos morrem. No contexto, você vai entender da leitura deste livro. E de repente morre também quem? O pai Elimeleque. Agora tá as noras e tá a Noemi. 3 viúvas dentro de casa. Teve um dia que ela ficou sabendo que a terra dela já havia passado o tempo de escassez. E ela deseja em seu coração voltar. Era uma chance para a sua história novamente. Não sabia se ia ter as suas terras de volta. Não sabia se ia conquistar tudo que ela deixou ali. O seu esposo deixou. Como tomaria posse sendo agora viúva e não tinha um filho homem para assumir aquilo que foi do pai? Uma nora volta para trás. A órfã volta, que era uma das noras. E a Ruth acompanha, dizendo: eu vou aonde você vai. Vou dormir aonde você dormir. Vou estar com meu pé aonde você pôr o seu. E ainda tem mais. O seu Deus será o meu Deus. O que eu aprendi, Noemi, com você no reino espiritual, vai ultrapassar uma trajetória de localidade geográfica. Eu aprendi com você uma coisa tão boa, que o pão que está em Belém, eu também tenho aqui em Moabe. Mas o que eu aprendi com você no espiritual, mesmo você passando toda esta fase da sua vida de perca, você ainda crê nesse Deus, que você veio com ele,
ficou aqui, passou esses intempéries, mas você está voltando para onde um dia ele estabeleceu. Você viu que o negócio não era do jeito que você imaginou. Mesmo com perca, mesmo que você teve percas aqui, perder 3 pessoas da família, você passar por 3 velórios e ainda dizer que Deus é bom, que Deus é fiel e você vai voltar à casa do pão, aonde Deus havia estabelecido a sua família, não é para qualquer um, não. Eu vou estar com você. Eu vou com você. Não resolvendo um problema financeiro, como você veio para cá resolvendo. Mas eu vou porque o espiritual me atraiu. Você foi uma boa companhia. Você foi uma boa pessoa. Você foi uma boa influência para mim. Por isso eu te acompanharei. Ela deixou para casa familiares para seguir Noemi. Por quê? Porque a boa conversa, o bom ensinamento que ela viu em Noemi, a crença, o Deus verdadeiro de Noemi, atraiu ela a mudar com Noemi para Belém. Mas quando eles chegam em Belém, as duas, a atitude de ir já moveu o céu. Aquela decisão errada de sair da casa de pão e ir para a terra da maldição, o que ela viveu lá foram consequências de atitudes que teve ela e o esposo. Mas as atitudes, as consequências das atitudes que ela tomou, não deixou que os olhos de Deus fossem vendados e Deus não tivesse atitude em favor da Noemi. Deus viu o desejo do coração dela em retroceder. Não era vergonha, ela se sentiu vergonha. Ela até então disse que seu nome não chamaria mais amável, amiga. Noemi, ela ia chamar Mara, amarga, porque ela foi de um jeito e estava voltando de outro. O coração dela já não era o mesmo como saiu de Belém. Estava amarga porque a vida lhe causou isso. O que ela viveu lá em Moabe causou essa situação para a alma dela. Amargura, tristeza, angústia, abafamento. E ela precisava retornar àquela casa. Mesmo ela tendo a atitude de retornar, ela levava a bagagem da amargura que ela aprendeu, que ela passou, aliás, em Moabe. Ela estava levando uma mala de Moabe. Ela estava levando uma carga de Moabe. Ela estava levando um peso da palavra de Moabe, que era maldição. Ela ia entrar na casa dela, na casa em Belém, mas carregando uma maldição da palavra que ela trouxe de Moabe. A terra de maldição me influenciou. Ela levou tudo que eu tinha, esposa e os 2 filhos. Eu estou voltando para cá com a Ruth, que decidiu vir comigo, mas a mala que eu carrego, a consequência das nossas atitudes, de ter ido para Moabe, eu estou entrando em Belém levando essa carga. Por isso eu não quero mais chamar Noemi, eu não quero chamar amiga, eu não quero chamar amigável, eu não quero chamar bênção, eu quero chamar maldição, porque esse é o meu verdadeiro nome, porque essa carga veio sobre mim. A terra da maldição, essa palavra amaldiçoada, me acompanhou para voltar à minha casa. Porém, meu amado que está me ouvindo agora, Deus vendo a atitude de mudança de Noemi, Deus deu um livramento para Noemi quando ela chegou na terra. Ela chegou amarga, mas não era amarga que ela ia ficar. Ela chegou destruída, mas não era destruída que ela ia ficar. Ela chegou indignada com a situação com ela própria, de atitudes que a família teve e as consequências que ela estava tendo. Porém, ela não ia morrer naquela situação, porque ela teve uma atitude de voltar. E quando ela chega na terra, ela chegou exatamente na época da cega, na época da colheita, na época em que ela podia trabalhar. Mesmo que estava terminando a colheita, mas era a época que ela podia granjear. Ela chegou num cenário que Deus preparou para a vida dela. Ela chegou num lugar que ela tinha como conquistar algumas coisas. Era uma viúva, poderia viver de respigo ou de cato que sobrava do campo da cevada. Mas, no entanto, ela não ia passar fome. Ela ia ter um serviço ali. Então, ela chegou exatamente na época em que a fartura estava na terra e aquilo que sobrara para ela, que era respiga, estava em pauta. Ela podia granjear. Até que a nora, ela vai ao campo de trabalho. E Noemi fica em casa. E quanto ela trabalhava, Deus agiu em favor dela. Ela casa com o patrão, o remidor, aquele que podia resgatar as terras que foi de Elimeleque, devolvê-las para Noemi. Noemi não tinha um filho homem, mas o Boaz assumiu a condição. Passou no crivo da condição para entrar naquela família, casa com Ruth, e ela de empregada se torna patroa e dona das terras
que foi de Elimeleque volta para a mão de Noemi e para a mão de Ruth. E foi uma mulher honrada, uma mulher abençoada. Sabe o que eu quero dizer para você? A maldição de Moabe, ela tentou acompanhar Noemi. Ao entrar em Belém novamente, era a consequência. Ela até aceitou a situação querendo mudar o seu nome. Mas a atitude de uma moabita que nasceu na terra da maldição, quando viu Belém, ela foi purificada e ela entendeu que o Deus de Belém tirara a maldição de Moabe da vida dela. Enquanto Noemi não entendeu uma coisa, que ela era abençoada, entrou na terra da maldição e aceitou a situação em carregar a maldição de volta para a terra abençoada, que era nativa dela, nascimento dela naquele lugar. Ela deixou influenciar uma palavra, uma terra no seu nome. Nome este criado em Belém, na terra do pão. Sabia que muitas das vezes nós aceitamos uma maldição porque nós assumimos aquela condição do nosso erro e nós colocamos como estimação a consequência dos nossos erros, aceitamos que fomos errados e a consequência tem que viver para sempre, porque eu errei e agora eu tenho que aceitar. Pessoas desequilibradas, sabe qual é? É aquela que não aceita a consequência e ainda quer, com o nariz em pé, dizer eu fui certa. É um equilíbrio que está lá em cima, desequilibrada, aliás, porque ela está aceitando na vida dela ou não aceitando de forma 8 ou 80. E ela quer encarar aquilo como destruição para a vida dela, ou outra quer encarar aquilo como se nada tivesse acontecido e que não é merecedor da consequência das suas atitudes. E outros ainda caem a ficha e falam assim, não, eu não presto, eu não posso, eu vou aceitar o nome amargurado que me colocarem. Vão olhar para mim com amargura e eu tenho que aceitar isso. Eu aceito a consequência. O Senhor está te chamando hoje para ter equilíbrio. Você não pode ser nem em cima demais e nem embaixo demais. Nem em cima demais e nem embaixo demais, eu repito. Sabe por quê? Você tem que ter equilíbrio. O que é equilíbrio? Você tem que aprender aquilo que você fez errado e entrar de cabeça erguida dizendo, eu errei, mas tem um Deus que me sustenta, me ensinou, eu volto a Belém e eu quero tomar posse de tudo aquilo que é meu. Aquilo que Noemi não fez, mesmo conhecendo Belém, conhecendo a sua terra, conhecendo o Deus de Belém, ela aceitou ser chamada de amarga porque ela queria trazer a maldição de Moabe sobre a vida dela. Enquanto a Ruth aprendeu com ela do Deus verdadeiro. E esse Deus que ela trouxe lá de Moabe não era o Deus minúsculo, letra minúscula de Moabe. Ela trouxe um aprendizado no Deus maiúsculo, da letra maiúscula, Deus Todo-Poderoso, da vida de Noemi. E ela colocou isso em pauta em Belém. Ela entrou alegre, porque ela saiu de uma terra de maldição, que foi criada, teve um nome, e ela voltou para a bênção, aliás, ela veio para a bênção de Noemi, que estava voltando para a terra do pão. Ela soube apreciar a oportunidade que a vida lhe deu. Por que Deus trouxe para Ruth uma bênção tal, de forma tremenda, para abençoar ela e a Noemi na terra de Belém, sendo que ela não era nativa e nem era uma cidadã da terra? Sabe por quê? Porque são atitudes que mudam aquilo que a nossa vida vai ser. Ela fez o que dava para hoje, e o que dava para hoje era respigar, era cata, e Deus a abençoou de uma forma tremenda. Deus está falando com você e agora. Seja sábio em aprender com a palavra e saber valorizar as oportunidades, não em cima dos seus erros, mas em cima daquilo que a vida ainda te dá chance para você consertar. Atitudes positivas. E não carregue a maldição daquilo que foi jogado sobre a tua vida. Enxerga a bênção do que está para frente. E Deus vai preparar o melhor momento da sua volta para Ele. É o tempo da primavera. É o tempo da colheita. É o tempo do sustento. E no meio desse tempo do sustento, Deus vai ter uma válvula de escape para a tua vida melhor do que aquela que você achou que Ele tinha, em sair da presença, em sair da terra do pão. Deus abençoe tua vida, Deus dê para você postura, porque ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para a tua situação.
Deixa a amargura do espírito e entra na bondade de Deus sobre a tua vida. Reconheça, entra de cabeça erguida, que perca tudo, mas não perca a oportunidade que Deus dá para você de estar na presença dele. Eu vou orar pela tua vida e eu quero deixar agora por último a palavra para terminar essa palavra ao seu coração. Ruth acompanhou Noemi porque Noemi tinha uma fonte dentro dela. Apesar da amargura, a fonte estava dentro dela. E essa fonte que estava dentro dela, sem ela perceber, mesmo na prova, esgotou coisa boa, saiu para fora coisa boa. Procure estar do lado de alguém que vai esgotar, que vai sair coisa boa, e você venha ser abençoada de uma forma especial por esta pessoa. Deus abençoe tua vida. Às vezes é necessário a gente fugir até de parentela para acompanhar Noemi, porque a Noemi te ensinou que tem coisa boa na terra de Belém. Deus abençoe tua vida e eu quero orar por você. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, aqui foi a tua palavra, o Senhor vai de encontro aos corações agora. Ensina essa pessoa a ter atitude, ensina essa pessoa a levantar a cabeça e ensina essa pessoa a olhar para cima e ver que há um Deus que cuida de nós e que o nosso alvo é a casa dele, é Belém, é a casa do pão. Não podemos buscar no material uma coisa que é uma escassez momentânea. Vai passar. Se na casa do pão nós temos prova, mesmo assim temos que ficar na tua presença. Porque a tua presença, ela vai nos sustentar o dia da bonança. Deus trabalha, porque o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que sonda o coração desta pessoa. Eu te louvo por esta palavra e te peço, infiltra ela no coração dessa pessoa que está nos ouvindo. Dê para essa pessoa edificação e o Senhor venha fazer coisas grandes, ocultas, que ela nem mesmo sabe. Para a glória do teu nome, amém e amém. Louva a Deus pela tua vida. Acione o sininho ali no nosso canal. Se inscreva, divulgue. Deus tem uma bênção para você, mas ele tem para outras pessoas também. Ajude-nos a alcançar vidas, alcançar pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe e quinta-feira eu te convido para um grande trabalho onde nós vamos receber uma irmã abençoada, profeta de Deus, ali da cidade de Lavras, onde nós vamos receber a banda, onde nós vamos receber os irmãos locais também, que são a bênção, equipe de louvor, vai estar uma bênção, vai ser um culto diferenciado, um culto de propósito, e eu convido você a estar ali conosco, Rua Antônio Martins Tavares, número 186, nosso pastor Emerson, nossa equipe, nós convidamos você, e eu creio que Deus tem uma palavra reservada para a tua vida. Às 19 horas, já estamos ali para orar, dar início àquele culto às 19h30, onde Deus fará mais uma vez presença em nosso meio. Amém e amém.